Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais um episódio do Dipoa, um podcast da parceria do Sul21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O Dipoa é um podcast que debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. E no programa desta semana nós temos a honra de receber o professor Lúcio Almeida, que é professor das Universidades La Salle, Dom Bosco, PUC-RS e atualmente ministra o curso de Direito Antidiscriminatório na La Salle. Professor Lúcio, é um prazer conversar contigo. Seja muito bem-vindo ao nosso Dipoa. Tá, muito obrigado, Luiz Eduardo. A satisfação é minha. Estamos aqui, né? Professor, eu sempre começo, na maioria dos nossos programas, do nosso Dipoa, que eu começo perguntando para o nosso entrevistado como é que ele se relaciona com a cidade de Porto Alegre. Que antes da gente começar, tu me contou que tu era de Rio Grande, né? Mas como é que a capital gaúcha veio parar na tua vida? A capital ela se deu por uma razão muito básica, pelo menos no país. O nosso país é composto por uma população, em boa parte da pobre, né? E uma parcela de população preta. Meus pais, meu pai é pescador na colônia Z1 de pesca em Rio Grande, cujo trabalho se resumia a acordar muito cedo, preparar a rede e ir pescar, né? E a minha mãe passou toda a vida como empregada doméstica. E eu tive que sair da escola aos 13 anos para que pudesse ajudar na renda da família. Chegou aos 8 anos eu decidi, então, uma decisão conjunta entre os dois, né, de que eu tinha que tentar vir para Porto Alegre para terminar meus estudos e terminar o ensino fundamental aos 8 anos. Terminei o ensino fundamental aos 20 e o ensino médio aos 23 anos. E daquele momento já tinha minha relação com a cidade se deu de uma forma muito intensa, né? A cidade, ela é como uma capital, uma cidade carregada de contradições, né? Contradições econômicas, contradições políticas, contradições sociais. E aos poucos eu fui pegando gosto pela cidade, né? A cidade, ela é uma cidade fria para quem tem um olhar externo, né? Porto Alegre não é uma cidade que acolhe tão bem, mesmo uma pessoa que venha de uma cidade a 300 e poucos quilômetros daqui. Então, eu tive que viver em pensões, tive que pagar meus próprios estudos, né? E lembro-me que depois de 4 anos aqui, eu busquei o vestibular de matemática na URGS, passei, isso já em 98, e aí eu fui tocando a vida, fui fazendo. Evidente, Porto Alegre deu coisas boas, né? Tive 3 filhos aqui, né? Terminei o ensino médio aqui, a graduação aqui, o mestrado aqui, o doutorado aqui. Hoje eu encontro-me numa relação bastante de paz com a cidade. Professor, aqui eu vou mostrar para o pessoal que está em Sim. casa, né? O professor ele é organizador de 2 livros que debatem o racismo no Brasil, né? O Racismo Acadêmico no Brasil e o Estado de Direito e a Mulher Negra. Desafios para enfrentar o racismo cotidiano. A gente grava, né, esse nosso programa no dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra. Então, eu queria, digamos assim, depois dessa pergunta inicial, né, que a gente sempre faz sobre a questão de Porto Alegre, né, eu queria te perguntar, mantendo um pouco ainda nessa questão de Porto Alegre, mas dialogando com a temática, digamos assim, do programa de hoje, né, como é que tu vê a Porto Alegre do ponto de vista racial? Assim, como é que tu vê essa pauta na própria conformidade da cidade? Perfeito. Há, digamos assim, diversas perspectivas, né? Uma perspectiva urbana, Porto Alegre situa-se como uma cidade como qualquer outra, assim, né? Há um racismo ambiental muito presente, né? Os bairros são divididos conforme a cor, né? Nós temos o bairro Rio Branco, o bairro Moinhos de Ventos, temos bairros de transição que, embora sejam majoritariamente brancos, ainda há uma parcela de população negra, mas Porto Alegre é uma cidade que se situa assim, nessa divisão racial do seu espaço urbano, né? Que a gente identifica como um racismo ambiental. Há outros campos da sociologia que identificam uma higienização da cidade e alguns processos que ocorreram nessa transição de uma cidade não tão urbana para uma cidade urbana, né? Numa perspectiva política, Porto Alegre ainda deixa a desejar. Nós nunca tivemos ainda uma prefeita negra. Alguém vai dizer, não, mas já tivemos um prefeito negro, né? Mas ainda não tivemos. Por outro lado, também nós não tivemos uma mulher prefeita da nossa cidade. Isso é inacreditável.
Na perspectiva educacional, ainda também deixa muito a desejar, embora já tivéssemos alguns projetos positivos no passado, hoje, na minha avaliação, esses projetos de base na cidade estão quase que desaparecidos. Eu não sei se é um movimento pós-moderno, pós-modernidade, até mesmo políticos de esquerda têm sido picados, digamos assim, por essa pós-modernidade, né? Não se discute mais um projeto para a cidade. Então, aí numa perspectiva política, a política se resume a resultados, a uma racionalidade instrumental, cuja principal consequência é a não discussão de um projeto para a cidade. E esse projeto, evidentemente, deveria estar atrelado à questão da população negra, e nós não temos um projeto para a cidade. E quais que o senhor acha que deveriam ser os elementos centrais de um projeto para a população negra da cidade? Majoritariamente os projetos voltados às políticas universalistas. Política, saneamento básico, quem é o mais atingido, quem é a população mais atingida hoje aos de saneamento básico? A população negra. Educação, né, para quem gosta, para quem não gosta, mas eu sou de uma família muito pobre, desejei muito na minha infância e adolescência uma escola de tempo integral, que eu pudesse sair cedo, me alimentar, praticar esportes, e não ter que ficar sozinho em casa muitas vezes como eu ficava. Então, falta um olhar do nosso político para essas questões mais, digamos assim, mais necessárias a essa população. A população preta e negra em nossa cidade é uma população que pega o seu ônibus cedo, que tem uma média de filhos acima da média de quem vive no Bonfim, no Rio Branco. Então ela é uma população assim que grita por participação do Estado nos seus espaços, que é diferente de mim. Eu posso pagar um convênio, eu posso ter um carro, vivo numa região privilegiada que é o centro, próximo ao gasômetro, mas 99% da população, que eu sempre comento com o movimento negro, né? O movimento negro é composto em boa parte por pessoas servidoras públicas e que defendem pautas legítimas. Mas por que a população negra não está aí? Os 99% não estão. Então há uma falha de comunicação e que esvazia a discussão política, né? Esvazia a discussão sobre os projetos mais importantes para a cidade. E vivemos uma época da pós-modernidade, onde a representatividade caiu como uma luva, onde a representatividade parece que é uma solução mágica, que na minha modesta avaliação é uma armadilha, porque a população precisa urgentemente que suas necessidades sejam atendidas. Essa é uma política de base, é um projeto de município que eu entendo mais adequado. Mas, como eu te disse, até mesmo nossos representantes de esquerda parecem terem sido picados por essa armadilha da representatividade, né? Professor, o senhor falou uma coisa muito interessante, que é a questão de Porto Alegre ter bairros para brancos e para negros. Isso não é oficial, obviamente. Ninguém vai impedir um branco de comprar terreno num bairro negro e ninguém... não. Sim. E oficialmente não é proibido um negro comprar num território considerado branco, embora a gente saiba que as dificuldades que isso possam ter para essa pessoa, né? Mas, do ponto de vista do enfrentamento do racismo cotidiano, que é um tema de um dos seus livros que o senhor organiza, como é que o senhor vê esse racismo cotidiano quando se tenta, na cidade de Porto Alegre, se transitar de certa forma, os negros nos espaços brancos? Como é que o senhor vê isso na nossa cidade? Olha, eu acho que eu culpo aqui... se eu tivesse que usar o termo culpa, né? Eu culpo a nossa pseudo-intelectualidade negra, que, de certa forma, relativiza essa inserção. Muitos dos nossos ocupam esses espaços, trafegam esses espaços, mas a massa da população, se vai trafegar nesses espaços, trafega como empregada doméstica ou como um profissional que vai apenas trabalhar. Esses são espaços de trabalho. A verdade, na minha avaliação, é que nós não temos, é isso que eu quero insistir, nós não temos um projeto de cidade
que contemple a população negra. O racismo cotidiano, eu gosto muito desse termo, porque a Grada Quilomba trabalha num dos seus livros, aliás, o seu livro, né, Memórias da Plantação. O racismo cotidiano, ele é um elemento que constitui, digamos assim, eu não gosto muito de usar racismo estrutural, mas constitui, né, digamos assim, essas relações econômicas, essas relações sociais, relações culturais, evidentemente, né, a questão da hegemonia está muito presente. Há uma hegemonia. Portugal tem uma particularidade, que é a capital de um estado cuja metade tem uma tradição germânica e italiana. Então, é uma cidade que respira muito assim, os valores europeus. E é evidente, quando a gente fala assim, em trafegar esse racismo cotidiano presente, ele não se dá só do enfrentamento direto, né? Há outras formas de hostilizar a presença dos corpos negros nos bairros do Rio Branco, Moinhos. Poderia colocar aqui o Bonfim também, mas o Bonfim ainda é um bairro de transição que ainda tem guarda, digamos, uma relação mais crítica social, né, com as pessoas que estão lá. Então, esse racismo cotidiano, ele só pode ser combatido ou enfrentado, digamos assim, com políticas de base. Assim. Eu não acredito em fórmula mágica, assim, sabe? As ações afirmativas são fundamentais, mas elas não resolvem por si só as questões de desigualdade econômica. E aqui eu posso apontar alguns atores dessa desigualdade econômica. O capitalismo, que está tão presente e faz parte da nossa realidade. Do ponto de vista político, o neoliberalismo, que resume os problemas sociais à responsabilidade do indivíduo. Né? Quer dizer, eu sou pobre porque eu não batalhei, eu não estou no Bonfim porque eu não sou um cara que me esforçou. E tu acha que essa mentalidade está muito pregnada na população negra hoje? Eu acho que, particularmente nós, intelectuais negros, nós temos uma responsabilidade. E o que eu vejo, pelo menos em Porto Alegre, que estamos sendo cooptados, né, por um antirracismo de mercado. Nosso papel como intelectuais é exatamente, né, permitir um olhar mais crítico, trazer esse diálogo com a população de base, mas muitos de nós estamos deslumbrados com esses espaços que estamos acessando. Então, aqui eu responsabilizo nós intelectuais. Nós não estamos conseguindo fazer uma comunicação adequada com a população, a massa da população preta dessa cidade. Logo, não vejo saída nem a médio nem a longo prazo. Então, há de se definir bem um projeto. Então, por exemplo, eu ataco muito o antirracismo de mercado. Para mim, o antirracismo de mercado é algo antagônico, assim, quer dizer, só quem realmente não estudou o que está por trás do racismo vai acreditar que o mercado vai resolver nossas questões. O mercado, enquanto espaço de troca, ele é bem-vindo. O mercado como espaço de dominação, espaço totalizante, de forma alguma ele vai nos trazer solução para a questão do racismo. Então eu vejo que a coisa tomou um rumo no combate ao racismo que, na minha avaliação, é um rumo extremamente equivocado. Não é o mercado que vai resolver isso. Como é que tu definiria esse termo, racismo de mercado? Principalmente na busca, que eu vou dar o nome então, né, das instituições, principalmente instituições privadas, né, de reduzir ou de trazer essa discussão como se fosse uma discussão, digamos assim, com profundidade epidérmica. Tá? O racismo no Brasil, ele se deu exatamente, isso é importante dizer para quem está nos assistindo, né, ele se deu exatamente por esses mecanismos de, usar um termo correto aqui, né, de produção do excesso econômico. O excedente econômico foi produzido neste país pelo braço do negro escravizado, pelo braço da negra escravizada. E pelo indígena, nem se fala, né? Por roubo de suas terras, né? Tudo que foi feito com as terras indígenas. Para que nós tivéssemos um capitalismo tardio neste país. Então não tem o menor sentido, né, apontar que o resultado disso, que é o capitalismo tardio, vai resolver uma questão que para eles é muito cômoda. Quer dizer, uma massa de pessoas que ofertam a sua força de trabalho a um valor muito baixo é a lógica do capitalismo. Então, quem não entende isso não vai conseguir entender os meios adequados de combater o racismo.
Então, o nosso papel o papel dos intelectuais é o papel de causar desconforto. Entende? Um banco não pode me chamar, como já me convidaram, para falar sobre racismo sem eu tocar nesses pontos tão delicados. Entende? Na minha avaliação, não há como atacar o racismo sem pensar um estilo de vida cuja base é o capitalismo. Então, isso deixa bem... Isso. O professor Lúcio está dizendo o seguinte: eu não acredito numa mudança profunda sem atacar o sistema econômico. E o que o senhor pensa dessa questão de ocupar esses espaços para se aproveitar dessa visibilidade para fazer uma denúncia Eu das acho que é políticas importante. racistas e também de promoção, né, do antirracismo? Acho importante, mas de antemão eu só aviso, não resolve quase nada. Uma ministra do Supremo não vai resolver a questão racial no Brasil. Isso só importa exatamente para quem entende que o combate ao racismo se dê através de mecanismos muito paliativos. Então, eu gostaria de ver a população preta e negra com postos adequados de saúde. Eu tenho 2 irmãs que vivem no bairro Beberta, o bairro, uma parte dele tomado por uma equivocada guerra às drogas, por uma equivocada visão de que aquela população não merece atenção estatal e política, e eu vejo que a solução para eles não é a representatividade de um só, como diz a Nancy Fraser, né? O 1%. Aquelas pessoas desejam e pedem, né, que seja uma política de educação básica de qualidade, de saúde pública de qualidade e segurança de qualidade. Compreende? Então, seria uma traição minha afastar dessa realidade e apontar que a representatividade hoje seja a solução. Ela é importante, mas ela está muito longe de representar um avanço para a população preta neste país, ou a população negra nessa cidade. Porque senão nós não estamos entendendo os termos, né, de como é que se construiu o racismo neste país. Entendeu? Professor, eu queria entrar num tema agora, porque eu acho que assim, é bem importante a gente falar isso também, porque a academia ela tem sido um espaço de acesso da população negra, uma possibilidade de, digamos assim, de romper barreiras, algumas barreiras históricas, óbvio que não, como o senhor disse, né, não resolve, não vai ser capaz de resolver tudo, mas dentro dessa questão dos paliativos tem sido uma oportunidade para muitos jovens negros, enfim, para a população negra, né? Como é que o senhor vê o racismo nesse espaço? Obviamente eu não vou pedir para o senhor me explicar todo o livro, né? Mas enfim, para, digamos assim, contar alguns pontos, né, centrais da discussão. Sim. Não, bem rapidamente, eu acho que aqui eu tomo uma posição muito conhecida, né, de um autor que foi, digamos assim, um estudioso de Marx, que é o Louis Althusser, né? O Louis Althusser, ele usa um termo, né, os equipamentos ideológicos do Estado, né, vamos traduzir assim, equipamentos ideológicos do Estado. A universidade é um equipamento ideológico, ele é um modo de ver o mundo, né, quer dizer, a universidade chega no Brasil por volta da década de 20, 30 do século XIX, e aí tem um livro muito bacana da Lili, né, cujo título é O Espetáculo das Raças, né, as primeiras faculdades no Brasil chegam ao país para atender uma demanda de uma elite, né? Nós tivemos a faculdade em Olinda, uma faculdade de Direito em Olinda, depois uma faculdade de Direito que é o Largo São Francisco de São Paulo. Então, ela tem esse DNA de formação de elites. Evidentemente que a universidade pública no Brasil, ela vem sofrendo ataques, ela tem um papel organizador de políticas, né? Nós temos faculdades que são fundamentais nesse processo de pesquisar e organizar as ideias políticas, enfim, e elas cumprem bem esse papel. Entretanto, as contradições permanecem, né? Então, as universidades federais, em particular a URGS, a qual eu fui professor até este ano, é uma universidade cujo telos ainda é muito europeu, e com isso a produção do pensamento, sobretudo dos povos marginalizados, é quase nula. Então, eu tenho colegas professores que não sabiam que existia um Fanon, um Franz Fanon.
compreende, que discorre sobre esse processo de colonização, os colonizadores e os colonizados, o processo de violência que está presente. Então, a universidade ainda tá muito presente o epistemicídio, né, que é essa morte acadêmica dos textos produzidos por intelectuais pretos. Por outro lado, tem um aspecto operacional da universidade, né? A universidade é uma universidade que é uma universidade no Brasil, né? Então, nós temos, enquanto povo, né, do ponto de vista normativo é povo, né, do ponto de vista geográfico, as populações, nós temos alguns hábitos, digamos, que dificultam o combate ao racismo dentro da universidade. Por quê? Porque aquela visão na tradição ocidental, né, de uma separação entre o oikos ou oikos, né, a casa, e o logos, né, logos, a polis, né, o espaço da polis e o espaço do oikos, né, quer dizer, o espaço da casa e o espaço da rua. Tem um texto do Roberto da Mata que tem esse título, né, A Casa e a Rua. A universidade muitas vezes era um espaço da casa. E que, evidentemente, por exemplo, para concursos para docentes, a gente sabe que ainda está muito presente o espaço da casa na escolha dos professores, onde o concurso ou o processo seletivo ele é só um subterfúgio para aparentar que é algo impessoal. Então nós temos uma imensa dificuldade, porque eu coloco na obra, né, quais são os amigos dos professores pretos e pretas? Quem é que vai me colocar lá? Quem é que vai me mandar uma mensagem nesse momento pelo WhatsApp, abrir um concurso para ti? Ou quem é que vai me ligar? Por quê? Como diz o Tom Jobim, né, o Brasil não é um país para principiantes, né? Então, quando abre um processo seletivo lá, com o edital tudo bonitinho, quem conhece o Brasil sabe que aquele edital como é que se diz? É uma fantasia, muitas vezes. O que já está decidido, quem vai entrar e quem não vai entrar. Então nós vamos ter profissionais altamente qualificados que nunca vão dar aula na URGS porque não são amigos de ninguém. E isso tem um tom mais dramático quando entra o elemento racial. Aí fica mais dramático. Então, para quem está nos assistindo, né, é muito difícil que se entre um professor negro ou negra dentro de uma universidade federal, por esses aspectos antropológicos, sociológicos. Outro aspecto importante diz respeito aos discentes, aos estudantes, que se deparam com um espaço, muitas vezes localizado em regiões muito privilegiadas, ou talvez aqui como campus um pouco mais afastado, mas são regiões muito privilegiadas, né? A nossa faculdade de medicina fica num conjunto urbano lá de pessoas muito privilegiadas aqui na cidade. Então, muitas vezes a ida à universidade é a ida a um local muito hostil e estranho para o estudante. E não bastasse isso, entrar numa sala de aula de uma universidade, ao entrar, muitas vezes se enfrenta, digamos assim, um espaço de muita violência. Eu recebo relatos quase que todos os dias de estudantes que se queixam a forma pela qual são tratados pelos professores. E sem falar os cotistas, né? Os cotistas são, como diz o Goffman, são estigmatizados, né? São tomados como pessoas não merecedoras de respeito e consideração. Então, a partir disso, né, a universidade ainda é um espaço cuja produção do racismo está muito presente. Eu aponto que não há racismo no país sem uma entidade, né? A universidade é uma entidade, quer dizer, é uma autarquia. As universidades federais são autarquias. Elas são responsáveis, de certa forma, por essa produção do racismo, né? Por essa produção de legitimação do racismo, né? Então, o próprio argumento de que eu tenho que estudar, né, para ser respeitado é porque algo está de errado aqui, né? Eu não precisaria estudar, fazer faculdade para ser respeitado. E aqui entra um outro aspecto importante. Nós não temos um projeto de cidadania também. Porque para ser cidadão no país, tu tens que ter ainda, infelizmente, um currículo bem preenchido, né? Então, senão tu é um subcidadão. E esse currículo bem preenchido, muitas vezes, é a vedação que essa pessoa seja preta, seja indígena, né? Então, são aquelas situações trágicas, né? Eu, como professor, na URGS, o Lúcio é o respeitado, mas aí quando eu fui tentar alugar um apartamento no Bonfim, cujo aluguel é uns R$5.000,
Não sei por qual razão a pessoa foi consultar o meu CPF, alguma coisa, e me negou o aluguel do apartamento. Então, essas situações são situações cotidianas, né? Como diz a Grada Quilomba, né? São de um racismo cotidiano. E a universidade faz parte dessa sociedade. E o racismo não vai chegar na porta da universidade e dizer assim, não, aqui nós não vamos entrar. Mas é possível começar a mitigar esse problema dentro da universidade, digamos assim, ou isso de novo, isso precisa vir de fora para dentro? Eu acho que o modelo de universidade no país tem que ser repensado. Tem que ser repensado. Eu gosto muito de um intelectual que é o Milton Santos, grande geógrafo, né? A universidade está infestada de grupos fechados, muito mais voltados à burocracia acadêmica do que propriamente voltados à questão acadêmica, que é uma questão que eles têm que fazer muito bem feito, e, por consequência, a questão social, né? Então, hoje, a universidade, pelo menos eu posso falar do meu meio, né? Do meio normativo, né? Os advogados, advogadas, né? Eu posso falar com tranquilidade. Ela é hoje um espaço muito mais em busca de uma distinção, né? Para que isso resulte em um ganho econômico, né? Porque, afinal de contas, ter um título de professor de uma universidade federal é um título, como diz alguns autores, dá status, né? Não define a classe social, mas dá status. Sim. Compreende? Então, eu acho que nós não temos um projeto ainda de universidade. Também aqui, são questões estruturais, né? Então, isso dá muito trabalho. E como a gente está numa sociedade pós-moderna, da velocidade, da instantaneidade, acho que a gente meio que se perdeu nisso, né? De pagar um preço por isso, né? De, olha, vamos passar 20 anos, 10 anos, pensando num novo modelo de universidade. O modelo que hoje está, né, eu creio pelo menos, que é um modelo já insuficiente, né? Já insuficiente. Em que sentido? O modelo, a entrada desses estudantes, né? Nós ainda temos como é que se diz? Vamos usar o termo correto aqui, né? Nós temos um filtro ainda muito forte para acessar essa universidade, né? E isso ocasiona um elemento disruptivo, né, entre a instituição e a sociedade, né? E o outro aspecto é que a universidade, na minha avaliação, ela também, em razão desses grupos fechados, ela perde o seu telos, né? Que é uma preocupação enorme, que tem que ser, pelo menos, né? Com a busca desse conhecimento mais trabalhado, né? O que eu, pelo menos na minha experiência, o que eu vejo dentro do direito da URGS, metade dos professores voltados a atender uma burocracia, o SEI, o processo, passam, né? Principalmente os professores com dedicação exclusiva. Não consegue dar tempo, não consegue ter tempo para entregar um bom artigo, é sempre com a ajuda de um estudante, a coisa meio feita para não dar certo. A outra metade dos professores não é de dedicação, mas usa o título para poder que o seu escritório de advocacia tenha mais visibilidade. Então, na minha avaliação do lugar que eu posso falar dentro da universidade, este modelo não tem como dar certo. Não há como tu entregar algo de bom do ponto de vista acadêmico e social através desse modelo. Tanto é verdade que hoje a produção de conhecimento, no sentido didático, assim, de trazer alguma coisa para a nossa população, é muito mais fora da universidade que dentro da universidade. Se a gente pegar os 5 livros que a população tem mais acesso hoje, vendidos, discutindo o racismo, discutindo a questão do gênero, discutindo a sexualidade, são autores que não fazem parte do quadro acadêmico brasileiro, porque eles conseguem dialogar com essa população. E os nossos trabalhos acadêmicos estão dentro de uma biblioteca, sem sequer uma consulta por ano. Então, a universidade ela tem que se repensar, ela tem que... E, principalmente, esses aspectos são muito nossos mesmo, né? Esses grupos fechados, assim, né? Como é bom a gente falar com pessoas que só concordam com a gente, né? Então, isso é muito forte no país, né? Então, isso é muito prejudicial para a produção acadêmica, porque a produção acadêmica ela precisa exatamente de visões antagônicas, que a gente realmente coloque à prova o nosso ponto de vista. E isso não ocorre dentro das nossas universidades. Pelo menos a minha experiência, né, aponta isso. Te parece
que apesar de termos avanços, termos cotas, termos, inclusive na pós-graduação, né, ainda tem uma grande dificuldade, isso, enfim, o senhor já falou agora desse fechamento em grupos, né? Te parece o que poderia ser feito para quebrar essas barreiras que, digamos assim, que parece colocar, não, isso é pesquisa feita pelos alunos negros, isso é pesquisa feita, digamos, sabe, digamos assim, para não ter, para furar essas bolhas, para quebrar, para, digamos assim, para ter uma troca, né, mas que seja maior, mais constante. Eu acho que é o processo de impessoalização, né? O Brasil não tem um processo de impessoalização, né? Então, todo mundo quer ser pessoa no Brasil, né? Ninguém quer ser indivíduo, né? Esse é um processo que vem do nosso modelo de escravização, cuja a presença, seja no Nordeste, do senhor de engenho, seja no Rio Grande do Sul, com a figura do senhor das charqueadas, o senhor das grandes instâncias, né? Daquele que resolve, né? Daquele que é pessoa, em nenhum momento ele é um indivíduo como os outros, de um país que está muito presente ainda essa expressão, com quem, você sabe com quem está falando, então é meio que no nosso caldo de formação, essa necessidade que a gente tem sempre de se colocar como pessoa. Então a gente não tem um grau de impessoalidade nas instituições. Tem algumas instituições que têm um grau de impessoalidade? Sim, tem, mas a universidade particularmente está longe desse grau de impessoalidade. Então é o Lúcio que torna-se um professor, tem o seu grupo, monta-se o concurso para esse grupo do professor Lúcio, porque o Lúcio é o Lúcio, né? Sim, ainda é muito valorizado o nome e o sobrenome da pessoa. Exatamente. Então, a cidade, eu não gosto de citar esse autor, porque o envolvimento dele com o nazismo, mas tem um autor que é o Carl Schmitt, pelo menos nesse aspecto ele acerta, né? Quando ele diz o nomos da terra, né? O nosso nomos aqui é exatamente esse alto grau de pessoalidade, né? A gente tem pavor da impessoalidade, porque no Brasil, impessoalidade significa que tu não és conhecido por nada. Então, quando tu és tratado como indivíduo, é porque, de fato, tu não és conhecido por nada, né? Tu quer ser sempre pessoa, sempre essa figura do senhor de engenho que resolve para a vida de todo mundo, ou não resolve, né? Acaba com a vida de todo mundo. Então, isso está ainda muito presente. Eu sou chamado em escritório de advocacia, Lúcio, nós queremos combater o racismo, né? Tia, vocês não têm, vocês vão aplicar uma regra de meritocrática só com os negros. Porque com os brancos você não aplica uma regra meritocrática. A regra com os brancos é indicocracia, não é meritocracia. Mas não, ninguém que está trabalhando nesse escritório, me chama para um escritório, 10 grandes escritórios do país me chamam para dar uma fala. É uma farsa dizer que é a meritocracia. Possivelmente é uma menina que tu conheceste numa festa, achou ela muito bonita, ou um menino que tu achou muito bonito, ou teve uma relação que tu quis mostrar que tu podes mandar, enfim, que tu pode decidir a vida dessa pessoa, desse menino, dessa menina, e aí tu coloca essa pessoa a trabalhar para ti. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Quer dizer, como existe na educação, fala muito, né, num currículo invisível, né? Existe um currículo invisível nas contratações no Brasil, pelo menos no meu campo, né, advocacia. E como é que isso se reflete no direito, assim? Porque a justiça, em tese, é uma das armas que a gente tem para a aplicação das leis que combatem a discriminação racial, né? Uhum. Como é que todo esse contexto que tu tá me falando reflete na aplicação dessas leis antidiscriminatórias no Brasil? Só casos assim muito contundentes, pressionados pela opinião pública, nós vamos ter alguma solução mais ou menos, né? Mas os diversos casos de racismo no Brasil hoje resultam em indenização muito pequena, baixa, né? No âmbito, nas 3 instâncias, né? Para o público que está nos assistindo, normalmente existe uma instância administrativa, supondo eu sofri um procedimento que eu entendi discriminatório por parte de um brigadiano, de um policial civil, busco na instância administrativa da Brigada Militar, da Polícia Civil, que esse policial, esse brigadiano seja responsabilizado. Existe uma instância que a gente chama de instância civil, né? Que aqui na instância civil entra o civil, entra o financeiro, entre os outros aspectos, né?
que pode, né, ocasionar uma indenização. Foi o caso Beto, que nós tivemos, né, que tem toda uma discussão no acordo que foi feito, o modo que distribui essa indenização, a discussão está em aberto. Está em aberto, perdão. O outro aspecto é a instância penal criminal. Essa é a mais difícil, porque quase ninguém vai preso por racismo neste país. Evidentemente, eu não sou um defensor também, e aqui longe de mim defender que uma política de encarceramento seja a solução. Longe mesmo, eu sou um dos que defende que não, né? Eu até acho que essa política é um mecanismo bem próprio do modelo neoliberal que a gente tem. Mas é preciso um outro modo de fazer com que essas pessoas sejam de fato responsabilizadas. O que nós estamos recebendo de mensagem hoje é que tu pode dizer absurdos para uma pessoa em razão da sua cor e vai pagar uma indenização de 5, 10, 15, 20 mil reais. Que impacto tu vê que teve o caso Beto em Porto Alegre? Porque foi, enfim, o caso mais notório de, digamos assim, de violência racial que a gente teve, mais notório que eu digo que teve mais atração da imprensa, digamos assim. Isso. Mas com maior cobertura, virou tema nacional, né? Que tipo de impacto tu vê que Perdemos uma grande oportunidade de discutir questão de fundo. O caso Beto se resumiu a um acordo, eu não vou citar aqui os envolvidos, né? E o movimento negro criticou muito a forma pela qual foi negociado, que foi uma negociata, né? E perdemos uma grande oportunidade de discussão profunda mesmo, né? Sobre o modelo econômico, sobre o modelo de trabalho neste país, sobre o modelo que sustenta o racismo neste país. Infelizmente, eu acho que perdemos uma grande oportunidade. Resumiu-se a um acordo, mais uma vez não vou poder falar os que acabaram se beneficiando. A instituição, a empresa Carrefour, né, alegou que trouxe uns projetos de promoção desses estudantes de universidade. Enfim, eu participei de um projeto, achei muito pífio assim, o resultado. Entende? Então, eu lamentavelmente, né, creio que a gente perdeu uma oportunidade única de fazer uma discussão profunda sobre o caso Beto. E o caso foi em 2020, hoje é 2023. 3 anos depois, abri o jornal hoje, não teve nada que discutisse o caso Beto. Tivesse o caso tido a repercussão que deveria ter, né? Hoje ele morreu há poucas horas, no 20 de novembro. Né? Então, se o caso tivesse tido a repercussão que teria que ter, hoje todos os jornais estariam falando deste caso. Mas por que não estão falando deste caso? Porque, mais uma vez, a solução foi o quê? Foi um antirracismo de mercado. Que para eles, combater o racismo tem um aspecto instrumental, né, de garantir lucro. Esse é o aspecto mais importante. Para nós, isso não resolve. Tanto que o caso que fez Porto Alegre ser conhecida no mundo de forma negativa, 3 anos depois não tem uma frase, não tem nada no jornal. Nos jornais de hoje nós não temos absolutamente nada escrito sobre o caso Beto. É verdade. Nem no Sul-21. Fazendo essa meia-culpa aqui. É verdade. Então, porque o antirracismo de mercado resolveu. Sim. Encheu o bolso de alguns, né? Alguns estão muito bem, obrigado. E aqui eu já adianto para quem está nos assistindo, virão outros casos. E aí a armadilha, né? Por que é a armadilha? Porque a representatividade, por si só, é um mecanismo pensado e construído por esse modelo neoliberal. E nós não desejamos isso. Essa captura, ela não é, né? Ela não é, digamos assim, uma exceção, né, do sistema, né, professor? Ela já está prevista, né? Digamos assim. A gente muito se fala dessa crítica que se faz, isso em todas as áreas, não só na questão da pauta racial, né? De que, digamos assim, a grande capacidade de reprodução do racismo é ele se alimentar da sua própria crítica. Isso. Né? E não seria diferente na questão da pauta racial, né? Enfim, e aí eu queria lhe perguntar, como se resiste a isso? É difícil, né? Difícil. A ideologia... Ou como se dá o primeiro passo para se resistir a isso? Eu acho que hoje o antirracismo
ele corre o risco de ser uma ideologia na perspectiva de Marx, assim, sabe? Para que servia a ideologia para Marx, né? Afastar o sujeito da realidade. E eu chego a me arrepiar. Na minha avaliação, nós corremos o risco, né, de que a política antirracista em nosso país torne-se uma ideologia para afastar nós pretos, a população negra, da realidade que é nua e crua. Uma realidade, eu repito, que não é a realidade do professor Lúcio, que seria hipocrisia aqui. A realidade do professor Lúcio, viver no centro, eu poderia aqui apontar que como um intelectual negro eu também sofro racismo. Muito distante do racismo que a população pobre e preta sofre. A população pobre e preta neste país, nos bairros mais pobres dessa cidade, tensiona uma realidade onde tem milícia, tem o tráfico, tem a violência policial. Essa é a realidade que a nossa população tem presente. Crianças que não podem acessar a sua escola pública porque estão proibidas em razão dessa guerra que se estabeleceu. Essa é a realidade da população preta. Quem é que fala sobre essa realidade da população preta hoje? Eu coloquei que a Transurb não estava funcionando parcialmente hoje num grupo de pretos e pretas bem constituídos. Né? Pretos e pretas que já estão, digamos, num espaço. Nenhuma curtida, ninguém comentou. Por que ninguém comentou? Por que ninguém curtiu? Porque não é a realidade deles. A ideologia do antirracismo afastou eles da realidade. Do que eles defendem, eles estão afastados dos destinatários que mais precisam. Novamente, 90 e poucos % da nossa população preta em Porto Alegre é uma população pobre, desatendida nos seus aspectos mais primários, assim, saúde, educação, segurança pública. E aí o esvaziamento da política, porque nós, intelectuais, nós estamos deslumbrados com um espaço que a gente nunca ocupou, nós estamos afastados e contraditoriamente defendendo uma ideologia, o antirracismo de mercado, que nos afasta da realidade. Esse é o ponto. Posso estar equivocado em alguns aspectos, mas eu não arredo o pé no sentido de que este antirracismo de mercado que está aí, ele é uma ideologia que serve exatamente para nos afastar de um olhar crítico da realidade, a qual os negros estão, digamos, presentes, né? E eu fico muito, muito, muito triste porque, voltando quando eu cheguei em Porto Alegre, a complexidade, né, da questão racial em Porto Alegre, eu fui muito, muito assim, bobinho, né? Me dirigi a um grande representante negro aqui na cidade, né? E tipo, perguntando para ele, como é que eu faço? E ele, não, tá tudo certo, continua aí trabalhando. Quer dizer, também tem esse recorte, isso aqui é importante dizer, existe um recorte de classe também, dentro da população negra. Há uma camada da população negra, que, embora pequena, né, que se comporta assim, como uma classe mais alta, né? E isso traz prejuízos enormes também para nossas estratégias. Então, as contradições, elas não cessam. Né? Não adianta dizer que todos os pretos sofrem racismo. Dentro da comunidade negra em Porto Alegre, nós temos as nossas contradições. E uma das nossas contradições é a contradição econômica. E espacial, né, professor? Como voltando, fechando esse ciclo, né? Isso, espacial. Que a gente, enfim... Espacial. E que está presente. Hoje, se a gente olhar aqui para a Zona Leste, quem vive em determinada região preta é tratado de uma forma, quem vive em determinada região de pretos é tratado de outra forma. Para o nosso, quem está nos assistindo entender, quer dizer, quando eu falo região de pretos é que tem uma presença negra, não que seja só de negros, mas o negro da Restinga é uma coisa, o negro da Séfera é outra coisa. Compreende? Então nós reproduzimos as nossas contradições, né? Somos pessoas concretas, somos pessoas reais, né? Um ser social concreto. Aqui não é um ser social abstrato, né? Um indivíduo abstrato, não. É um ser social concreto. E quem participa de um clube social negro é tratado de uma forma, quem não tem condições de participar é tratado de outra forma. Então as contradições, elas estão orbitando, né? Mas eu acho que a principal contradição ainda é apontar que o antirracismo de mercado seja a solução. E aí entra todos esses pacotinhos, né? Representatividade. E eu tenho muita dificuldade quando eu escuto alguém falando representatividade é tudo. Depende. Para que serve?
Professor, a gente poderia continuar essa conversa, a gente poderia ter várias outras perguntas, mas eu acho que a gente deu, digamos assim, a gente fechou um ciclo, digamos assim, né, do Sei. início ao fim da nossa conversa, enfim. Podemos voltar a fazer um outro programa no futuro, quem Com sabe, que seria certeza. bem interessante. Mas eu queria, enfim, mais uma vez, né, colocar aqui, mostrar para o pessoal os livros Racismo Acadêmico no Brasil, Desafios para um Direito Antidiscriminatório e O Estado de Direito e a Mulher Negra, Desafios para Enfrentar o Racismo Cotidiano, ambos com a organização do professor Lúcio Almeida. Queria te deixar um espaço para fazer algum comentário final. Então, olha, eu tenho uma frase do Lenin que eu gosto muito. Nós não podemos perder a esperança. Nós, como militantes intelectuais, nós temos que ter sempre essa função assim, né, esperançosa. A gente tem que acreditar no homem, acreditar na mulher, acreditar nas crianças. Esse talvez seja uma razão porque a gente continue incomodando e lutando, né? Não perder a esperança. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Lúcio. E, como sempre, o nosso agradecimento especial é a você que esteve mais uma vez na audiência do nosso De Poa. Gostaria de informar, né, para quem acompanha semanalmente o nosso programa, ele vai ter uma pausa agora de umas 2, 3 semanas, eu estou saindo de férias, e ele retorna no mês de dezembro, mas, como sempre, convido também a compartilhar, curtir esse programa, mandar para o grupo de amigos de Facebook, também curtir as páginas do Sul21 e da Cuboplay em todas as plataformas. Então a gente retorna no mês de dezembro. Um abraço a todos e até lá.